E aí agora a gente vai falar, pessoal, nessa aula, basicamente assim enfim, a gente vai falar sobre a independência da América Latina de uma forma geral. E aí talvez eu entre no caso do México, só para questão de comparação, tá? Porque o mais importante, porque a América Latina de uma forma geral, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Por economia de tempo, por economia de, enfim, de tempo mesmo, né? A gente não entra na América Latina de uma forma geral, mas a gente compreende o contexto em que essa independência foi forjada. A gente já fez o trabalho, então agora a gente só vai dar uma consolidada nisso, tá? Porque o mais importante para nós é depois estudar o Brasil, né? O nosso ponto principal. Mas vamos lá. Seguinte, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui está o PowerPoint. O PowerPoint está aqui. Bem, deixa eu fazer uma troca aqui, isso. Agora, então, eu vou compartilhar com vocês o processo de independência. Não é esse slide que eu queria mostrar, é esse aqui, isso, a independência das Américas Espanholas. Olha só, moçada, então a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o tamanho territorial. O tamanho territorial. Então, a América Espanhola é um território gigantesco. E a América Espanhola, por ser deste tamanho, é, embora, né, abrangia também aqui a Flórida e grande parte aqui onde hoje é os Estados Unidos. A Espanha tinha que, enfim, dar um jeito para administrar esse território imenso. O que a Espanha fez? A Espanha criou vice-reinos para conseguir administrar. Então, cada parte existia um vice-reino. Tá? Então, esses vice-reis eram representantes do rei aqui na América. Então, os caras tomavam decisões mais importantes, mas sempre faziam referência, né? Reverência e referência ao rei da Espanha. Bem, esse tamanho territorial espanhol estava previsto lá no Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, essa parte oeste aqui ficou para Portugal e o restante ficou para a Espanha. Só que na África toda também seria de Portugal, é importante lembrar disso também. Mas a Espanha não tinha condições de ter gente em todos os cantos do país, e aí basicamente levou lá um grupo, esse grupo teve seus descendentes, e esses descendentes então coordenavam toda a região da América Espanhola. Bem, nós temos o vice-reino do Prado, o vice-reino de Granada, e por aí vai. Isso durou por 300 anos, mais de 300 anos, né? Até que em 1808, o Napoleão Bonaparte invade a Espanha, derruba o rei, e aí, no lugar do rei, coloca um parente dele, né? E essa instabilidade política criada na metrópole vai impactar a organização política da América Espanhola. Então, neste momento, a América Espanhola, olha como é que a coisa é contraditória. Eu sei que eu já falei disso, mas isso é importante frisar. Porque, por um lado, a elite colonial, que era descendente da Europa, essa elite colonial, principalmente devido à influência das ideias iluministas, essa elite colonial se sentia pressionada pelo exclusivo colonial. Então, essa elite, principalmente os crioulos, eles se sentiam pressionados. Portanto, eles começaram ali a flertar com as ideias, começaram a flertar ali com o iluminismo, principalmente porque também os seus filhos ou estudaram em universidades europeias, havia também universidade aqui na América Espanhola, então os caras também tinham ali influência do iluminismo. Agora, por outro lado, isso que é o paradoxo, por outro lado, Napoleão Bonaparte representava os anseios da Revolução Francesa, que havia sido inspirada pelo iluminismo. Olha que coisa estranha. O que a gente está vendo, na verdade, aqui é o colapso do antigo regime. Uma das bases do antigo regime era justamente o exclusivo colonial que sustentava o colonialismo. O colonialismo. Entenderam? Então, por isso que qual a importância
dos processos de independência da América Latina. A importância é que aqui na América os países estão se mobilizando para desestruturar o antigo regime. Então, a independência dos países marca a presença, a independência desse país marca o fim do mercantilismo colonialista europeu sobre a América Latina. Então, entre os anos de 1809 até 1820, perceba aqui, ó, a data, 1809. Então, são países que são impactados diretamente pela atitude da invasão de Napoleão. Então, Napoleão, além de ter bagunçado a Europa, ele acaba bagunçando também, no bom sentido, não sei se bagunça tem um bom sentido, mas enfim, mas ele acaba bagunçando, impactando a questão da organização política mesmo, né? Da organização metropolitana e colonial aqui na América Latina. E aí os países, pouco a pouco, vão conseguindo a sua independência, 1809, 1810, 1811, 1820. Então, eles vão conquistando a sua independência aqui. Bem, para entender, então, como é que isso vai se dar, a gente precisa compreender um pouco melhor como é que era a organização social da América Espanhola. No alto da pirâmide, nós tínhamos os chapetones, os chapetones, que eram espanhóis, nascidos na Espanha, com altos cargos e privilégios. Eram nobres, né? Eram nobres, representantes da coroa espanhola. Então, eles eram nobres, que governavam aqui, enfim. E havia um certo preconceito, uma certa separação, uma certa segregação entre chapetones e crioulos. Porque o europeu chegava aqui na América, viu o homem branco, bem, esse cara se parece comigo, mas ele é diferente, nasceu na colônia. Então, existia um preconceito em relação aos crioulos. Já os crioulos, em relação aos chapetones, eles também tinham ali a sua rusga. Por quê? Porque os crioulos não tinham os mesmos privilégios dos chapetones. Então, aí que vem a treta entre crioulos e chapetones. Para os crioulos, os chapetones era representavam a opressão colonial. E os crioulos também tinham privilégios em relação aos mestiços, em relação ao restante da população. Quem mandava, então, no final das contas, é que havia uma disputa de classe entre esses dois grupos. E os crioulos estão mais próximos ao que a gente conhece como burguesia. Então, com todos os seus anseios. Por exemplo, de mercado livre. Então, eles queriam acabar com o exclusivo colonial, ter a sua independência, ter um governo mais representativo, uma monarquia ou uma república. Mas a burguesia crioula e espanhola, de uma forma geral, era muito mais revolucionária do que a burguesia brasileira, por exemplo. A burguesia brasileira é mais conservadora. Já a burguesia espanhola tinha lá a sua... enfim, né? Era mais revolucionário. Por que é mais revolucionário? Porque na maioria dos lugares onde aconteceu o processo de independência, se deu imediatamente a proclamação da República, porque eles queriam se separar imediatamente, porque não havia... O caso do Brasil é muito peculiar, porque o Brasil, quem lidera o processo de independência do Brasil é o filho do rei. Então, o cara, é quase que natural o cara se tornar rei, assim, né? Porque como ele foi o grande responsável pelo processo de separação, então, e aqui não, aqui eram os crioulos, aqui eram, enfim, né? Era uma elite colonial, comerciantes, elite intelectual, e esses caras, eles tinham um poder local, que era chamado de cabildos. Nossa, meu espanhol é maravilhoso. Meu Deus, eu tinha que dar aula de espanhol. Os cabildos, que eram as câmaras municipais, as câmaras locais, né? E, então, cada distrito, cada local, assim, cada vila tinha ali uma câmara uma câmara legislativa, né, que coordenava a cidade. No Brasil isso também existia, a gente chamava isso de Câmara Municipal. As câmaras municipais existem até hoje, mas na época colonial, as câmaras municipais no Brasil
eram governadas pelos homens bons. Então, os cabildos, que são as câmaras espanholas, eram governadas pelos crioulos, né? E no Brasil, as câmaras eram governadas pelos homens bons, chamados homens bons. Coloca 700 mil aspas de um lado e de outro, né? Porque homens bons era a forma como eles eram chamados pela sociedade naquela época, tá? Ismael, eles eram bons? Ó, uma das prerrogativas para designar um homem bom é o fato dele ter escravo, tá? Então, são homens ricos, escravocratas, que comandavam as vilas. Então, essas câmaras municipais no Brasil. Já na Espanha, eram os crioulos, que eram gente rica, grandes proprietários, comerciantes, geralmente onde tinha escravidão africana, eles tinham escravos também. O Edmar, então teve local aqui na América Latina que não teve escravidão africana? Via geral, assim, teve escravidão africana em todos os cantos da América, tá? Em todos os cantos da América. Acontece que em alguns lugares o tráfico negreiro não era tão lucrativo, porque o gasto que se tinha para deslocar, né, almas vindas da África para trazer aqui para a América, para adentrar o território, era muito custoso. Então, no final das contas, não compensava. Qual foi a solução encontrada pela elite espanhola e pelos seus descendentes? Fazer um acordo, coloca 1000 aspas também, acordo com os indígenas, com as populações indígenas. Que tipo de acordo, Edmar? Um dos acordos era mitad, que aí eles davam uma parte da produção para a população e uma parte ia para o dono, né? E eu acabei de esquecer o outro conceito, mas enfim. Então, nós temos duas formas de trabalho compulsório. E os indígenas não recebiam o salário, eles recebiam uma parte da produção. E uma parte da produção ia para os crioulos que comercializavam esse produto. Então, a organização colonial da América Espanhola se parece em alguma medida com a organização colonial portuguesa, tá? Na medida em que privilegia uma determinada elite colonizadora, né, em detrimento do restante da população. No Brasil, desde o início, a escravização indígena era proibida. Desde o início, assim, por causa da atuação dos padres jesuítas. Os padres jesuítas também atuaram na América Espanhola e também protestaram contra a escravização indígena. E aí, então, o que os espanhóis vão fazer? Qual que é a solução? Ao invés de chamar de escravidão, vão chamar de mitad. Mitad meu Deus do céu, quase que veio aqui à mente. Porque a mitad era o seguinte, uma parte da produção ia o cara eu sou indígena, eu estou aqui nesse bairro produzindo, então eu pego uma parte da produção e dou para a elite colonial. A outra forma de organização do trabalho é quando havia a necessidade de um grande número de contingente, um grande número de pessoas, de mão de obra, para trabalhar em algo específico. E aí, então, a pessoa ficava lá prestando serviço. Sem direito à alimentação digna, sem direito a uma condição de abrigo também digno, enfim, né? Mas isso não era escravidão. Isso não era escravidão. Isso era acordo, né, que se fazia para se utilizar a mão de obra indígena. Mas, então, na medida em que houve exploração da mão de obra nativa, no Brasil inicialmente, depois foi abandonada, e no Brasil foi basicamente assim, quem trabalhou aqui foram os escravos africanos, né? Além do componente do racismo, havia a questão também do lucro do tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro foi fundamental, como era muito lucrativo o comércio de escravos, o comércio de almas, e por isso que há uma forte presença de escravos, de afrodescendentes, né, africanos, no Brasil. O Brasil é um dos países que mais recebeu africanos na diáspora africana, né, quando os africanos se espalham pelo mundo, seja por vontade própria, mas a maioria por trabalho compulsório. Grande parte da galera vem para o Brasil. E nós somos, portanto, descendentes dessa sociedade, desses africanos que vieram de forma forçada para cá. Enfim,
Tirando as comparações, então, a peculiaridade aqui da América Espanhola é a vasta utilização da mão de obra indígena. Bem, tal como no Brasil, na América Espanhola também aconteceu a mestiçagem, né? Senhores crioulos e até chapetones tinham aí relações com as indígenas, e aí, no final das contas, os seus filhos nasciam, né, também com africanos, e aí esses mestiços, na ordem social, eles estavam acima dos índios e dos negros. Então, eles experimentavam alguns privilégios. Não eram tão maltratados quanto os escravos africanos e quanto os índios, mas eles eram discriminados também pelos crioulos. Eles não eram tanto, mas eram também discriminados. Eles estavam em uma posição inferior, né? Eram artesãos, pequenos comerciantes, e alguns recebiam salários. Já os índios e os negros, de uma forma geral, eles eram discriminados, explorados, trabalho compulsório e por aí vai, né? Na América Espanhola, vários lugares onde havia mina de ouro, mina de prata e por aí vai, né? E aí nesses locais os negros tinham uma vida muito difícil, os indígenas tinham uma vida muito difícil, porque o trabalho na mina de ouro, mina de prata, mina de metais preciosos é um trabalho muito difícil, muito custoso, é um trabalho muito complicado. E aí, enfim, a galera sofria bastante, né? Tal como aqui no Brasil também. Então, é uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade estamental, a galera pouco mudava de posição social, havia pouquíssima mobilidade social. Acontecia eventualmente como exceção, mas, enfim, era uma sociedade bastante preconceituosa também, né? O racismo é um conceito que foi forjado mais propriamente no século XIX, mas se a gente, enfim, pudesse de forma retroativa aplicar esse conceito, a gente diria também que essa é uma sociedade bastante racista, né? Mas tinha outras justificativas ideológicas além do racismo, superioridade da religião, civilizacional e por aí vai. Bem, o que acontece, o que vai levar o processo de independência aqui da América Latina? A gente tem um processo, a partir ali do final do século XVIII, de enriquecimento da elite colonial, principalmente esses crioulos que eu estava falando, né? Esses crioulos, eles começam a ganhar muito dinheiro com o comércio, de tudo quanto você pensa, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, essa galera ganha bastante dinheiro. Agora, esse dinheiro, muitas vezes, ele é destinado para a coroa, por causa a elite crioula tem que pagar muito imposto, né? E aí isso é um problema, cara. Eu estou ganhando aqui, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro honesto aqui, né? Estou explorando meu escravo honestamente. E aí a coroa vem pedir grande parte do meu ganho para sustentar a corte espanhola lá na Europa. Ah, isso não está justo, não. Então começa a incomodar. Bem, a elite, então, ela começa a tentar reproduzir em alguma medida, a elite crioula começa a tentar reproduzir em alguma medida os hábitos dos europeus aqui também. Então eles começam a, enfim, né, fazer na prática a reproduzir isso aqui também. Só que eles começam a se conformar. Se eu colocar a caneta aqui, o slide, a figura vai passar, mas se vocês perceberem que nessa figura, que tem aqui um mocinho, né, um crioulo, possivelmente, e essa moça aqui, ela tem uma aparência indígena, né, o que pode ter acontecido, né, mas o filho está muito branquinho, né, enfim, pode ter puxado o pai, pode ter puxado a mãe, mas enfim, então a elite colonial começa a reproduzir modos aqui tanto no aspecto dos rituais, né, da vestimenta, dos hábitos, quanto também na questão das ideias. Então, a elite burguesa metropolitana é imitada aqui pela elite burguesa colonial.
que também está sendo influenciada pelo iluminismo, né? Então, a pouco as coisas começam a modificar, que o entendimento sobre a colonização começa a mudar substancialmente. Então, o iluminismo entra aqui e ganha terreno fértil, porque os caras se sentiam explorados. Eu fico aqui ganhando dinheiro, tentando aqui melhorar minha vida, e a coroa vai e toma grande parte do que eu tenho, não está justo isso, não. Bem, uma das maiores demandas dessa elite era o mercado livre. Mercado livre. Eles queriam que o mercado ficasse livre e que eles pudessem comercializar com qualquer pessoa, tá? Enfim, mas a metrópole, obviamente, não queria. E aí a fagulha foi justamente o fato da invasão napoleônica, e aí invadiu a Espanha e aí desorganizou absolutamente tudo. E aí isso vai levar, então, os intelectuais a mobilizarem também a elite econômica e política também, crioula, vai começar a se mobilizar para acabar com o domínio colonial. E aí essa luta vai se espalhar por toda a América Latina. Um caso peculiar que a gente tem, que eu vou destacar aqui, é o caso do México. O México, basicamente, era grande parte do que é o México hoje, era o vice-reino da Nova Espanha. Esse moço aqui, não sei se vocês conhecem, mas é um padre hidalgo, e aqui atrás está Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe é um dos cultos mais interessantes da Virgem Maria, né, da Maria, mãe de Jesus, aqui na América, porque, segundo a tradição católica, ela foi revelada a um indígena. Então, a Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira do México e ela é bastante, portanto, cultuada lá. E as pessoas, né, usam escapulário. A cultura católica no México é muito forte, né? Então, isso está presente até hoje na vida dos mexicanos de uma forma geral, inclusive dos indígenas convertidos ao catolicismo, obviamente, né? Bem, isso eu já falei. O movimento de independência ele começa em 1810, num povoado chamado Dolores. Dolores é dores, né? Dolores. E aí, no povoado indígena, inclusive, no povoado indígena começa o movimento de independência. O que eles fazem? O padre Miguel Hidalgo, que é esse moço aqui, bonitinho, ele lidera, ele faz uma marcha. Ele faz, né, os indígenas ali estão inconformados com o domínio colonial, porque os indígenas não conseguem mais, não se contentam mais em ficar submetidos ao sistema de trabalho imposto pela metrópole, né? Quase que eu lembro o nome do negócio que eu estou tentando lembrar desde o início da aula. Mitad. Esqueci. Mas, enfim, aí, esse grupo, que ele se levanta nesse povoado de Dolores, e aí eles ali já demonstram para as autoridades locais, assim, olha, nós vamos conquistar a nossa independência, tá? É fato marcado, é coisa já estabelecida. Sem choro, sem mimimi, sem problema, a gente vai fazer a independência. Beleza? Beleza. Então é o seguinte, segura a onda aí, fica bem. E aí o que esses indígenas fazem? E o padre, né, liderado por Hidalgo? Eles fazem uma marcha em direção, eles saem do povoado de Dolores, em direção à cidade do México. Esse levante feito pelos indígenas mestiços e pelo padre Miguel Hidalgo, nossa, meu espanhol é maravilhoso, é chamado de Grito de Dolores, e aí então eles começam a marcha. No caminho, eles conseguem muita adesão. Muita gente adere às ideias, enfim, né? Porque havia uma demanda, de uma forma geral, em todo o México, pela terra. Se vocês se lembrarem, eu sempre insisto nesse ponto. O mundo em que vivemos hoje, ele é resultado das revoluções burguesas que aconteceram na passagem do século XVIII, do século XVII para o século XIX. Então, as revoluções burguesas forjaram o mundo que nós vivemos hoje.
Uma das pautas fundamentais dessas revoluções era a reforma agrária. Era a reforma agrária. Então, assim, o que é a reforma agrária? Então, sou eu que estou inventando esse negócio? Não, a burguesia que tomou o poder na França foi para a rua pedindo terra. A gente quer terra, a gente quer pão, a gente quer terra, a gente quer lugar para plantar. Oi, Edmar, mas a burguesia não era rica? Era. Então, ela tinha terra? Não, não tinha. A terra era da nobreza, a terra era do clero, a terra era do rei, mas a burguesia tinha ali no máximo um lote, tinha uma casa ali, não tinha uma terra, né? A galera, não, a gente quer ter terra, a gente quer ter acesso à terra. E aí os indígenas, quando essas ideias começam a chegar nos indígenas, opa, é isso, gente. Ué, a burguesia quer, eu também quero, hein? Né? Todo mundo, vamos fazer reforma agrária para todo mundo, qual que é a dificuldade de entender isso? Então, os indígenas se mobilizam também para conquistar a terra. Aliás, a questão da reforma agrária é um dos pontos mais delicados, assim, até hoje, lá, na, lá no México. Alguém disse alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Encomiendas. Raíssa Mourão. Obrigado, Raíssa. Encomiendas. É justamente a metade é quando uma parte, né? Embora o nome sugira que é metade, mas não era metade, uma parte era da produção. Encomenda é um serviço específico. Então, aí o cara lá prestava serviço, tá? E aí, enfim, prestava serviço lá. Então, esses eram os regimes de trabalho compulsório indígena. Metade e encomenda, né? Que os homens são até autossugestivos, né? Muito bem, então os indígenas e os mestiços começaram a lutar pela reforma agrária, começaram assim, ó, queremos terra para todo mundo, vamos, né, vamos conquistar. E aí, outra coisa importante, embora com menor número, também havia escravidão lá no México, né? A população se via, era vista e era tratada, embora com esses nomes bonitinhos, mas era vista como escravidão. Eles queriam acabar com isso aí. Não, a gente quer isso. A gente quer liberdade, a gente quer poder plantar o que a gente quer plantar o milho, quer plantar, enfim. E o México tem uma peculiaridade porque, embora as civilizações astecas e maia tenham sido destruídos já há muito tempo, mas o povo, a cultura, as tradições maias e astecas permaneceram. Agora, os espanhóis fizeram uma bela sacanagem lá na cidade, onde hoje é a cidade do México, onde hoje é a capital, porque eles ergueram sobre a cidade de Tenochtitlan. A cidade de Tenochtitlan era a capital do Império Azteca, né? Então, eles ergueram sobre a cidade do México. É claro que muita coisa ainda permanece. Se você for lá perto, lá tem Chichén Itzá, tem a Teotihuacan, tem várias cidades ali próximas, tem Tula, que foram preservar algumas tradições indígenas. Mas, enfim, a galera, enfim, foi massacrada. Mas havia tanta, a população indígena no México era tão grande, que a cultura indígena mexicana era ainda muito forte. Eu diria que é muito mais forte que o Brasil, inclusive, porque aqui no Brasil foi um massacre que aconteceu. No México também, mas só que lá no México houve a preservação, né, de muitas culturas, que acabou sendo misturado com a católica, enfim. Tem um, um pequeno documentário de 20 e poucos minutos, quase 30, que mostra uma indígena que pertence a uma tribo. Eu não sei que parte do México eles ficam, que fica essa tribo, mas essa tribo ela criou um costume desde o período colonial de correr. Como eles moram em montanhas altas, para os animais chegarem lá, era muito difícil carregar coisa e tal. Então, o que eles aprenderam a fazer? Eles caminham longas distâncias para conseguir, para trocar produto, para, enfim, né? E aí, com o tempo, quando eles estavam com as mãos vazias, eles começaram a correr. Então, eles criaram uma tradição de corrida nessa tribo. E aí, hoje, esses indígenas participam de ultramaratonas. E aí tem uma menina, que deve ter uns 30 e poucos anos de idade, mais ou menos, que ela já ganhou várias competições de ultramaratona, enfim, correndo com sandália. Ela corre com sandália. Ela corre 30, 50,
70, 80, 120 quilômetros de sandália, tá? Tá no Netflix, o documentário. Feito pelo aquele Garcia Bernal. Garcia Bernal é um bonitão que é ator mexicano, que já fez vários filmes de Hollywood, enfim. Mas, enfim, eu tô falando isso porque a cultura indígena no México é muito forte mesmo. Enquanto você vai no México, você vai ver assim né, a presença até física assim da cultura indígena. Bem, eu estava dizendo que a galera, né, dos indígenas e o padre Hidalgo fizeram uma marcha em direção à cidade do México, e aí eles carregavam a cidade de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Aqui tá menos colorido, mas na foto anterior, aqui é a representação, é um manto azul, enfim. Então eles, né, caminhando com o estandarte e tal, e em direção ao México, algumas cidades, né, vão aderir, mas quando eles chegam próximos à cidade do México, as forças coloniais, puf, né, não tem jeito não. Pode parar com isso, não vai continuar não, porque enfim. E aí o Hidalgo, que era um padre, ele foi preso e executado, né? Mas o exemplo dele, até hoje, ele é um cara venerado no México como um exemplo de luta, de resistência colonial, né? Também chamado de um libertador, né? O padre Hidalgo, que tentou conquistar a independência do México. E aí o outro padre, que é o Morelos, José Maria Morelos, ele assumiu o comando. Mais um padre comunista. Não tem nada disso não. Mas o padre, então, ele também vai assumir o comando dos rebeldes, né? E aí ele vai, para organizar melhor, não sei se dá para vocês verem, acho que não. Nem sei se eu estou vendo, na verdade. Eu tô achando que isso aqui é uma águia, que remete aos astecas, né? Mas enfim, o Morelos, ele, para fazer uma coisa mais organizada, porque ele percebeu o seguinte: se fizer a coisa só espontânea, vamos marchar para a Cidade do México, vamos conquistar a independência, vamos lá, tal, não vai dar certo. Então, aí a situação, ele falou, vamos convocar, e aí ele convoca uma assembleia. Ele faz uma assembleia que acontece no ano de 1813, e nesta assembleia, com representantes de várias localidades, de vários grupos sociais, chamando a atenção pelo seguinte: ele é um padre mestiço, né, descendente de espanhol com indígena. Então, ele declara a independência do México, em 1813. Dizendo assim, acabou a palhaçada, então a gente vai ser aqui independência. Agora, uma coisa é a declaração. Eu digo, estou independente da segunda série. A segunda série, não, senhor, pode parar com isso. Você pode parar, Edmar, você vai continuar dando aula para a gente sim. Tá tudo bem, tudo bem. Eu desisto da ideia. Ou então, não, vou dar mais não. Então, assim, a independência depende do reconhecimento, né? Então, das elites coloniais, metropolitanas e por aí vai. Bem, mas de qualquer modo, o que acontece no final das contas é que a Assembleia Independente vai ser dissolvida 2 anos depois, em 1815, né? Porque aí os colonos, os colonos ricos, que são quem? Que são os crioulos. Que são os crioulos. O que os bonitões fazem? Quando eles percebem aquele movimento popular, eles falam assim, cara, isso não vai dar certo. E aí o que eles fazem? Eles se unem à metrópole, aos chapetones. E aí, ao se unir aos chapetones, contra-atacam a população. E aí, nesse contra-ataque, eles prendem aí, matam um monte de gente, mas eles vão prender o José Maria Morelos e vai executá-lo também. Então, na história de independência do México, a morte, ao assassinato, a execução de 2 padres, né? O padre Hidalgo e o padre Morelos, que são 2 caras que tentaram a independência do México. Bem, aí no final das contas a coisa fica aí sem resolução, mas de uma forma geral, embora que a elite colonial, que é os colonos ricos, né, tenham se juntado aos chapetones, eles continuavam insatisfeitos.
Quando vem do povo, não pode não, né? Mas aí, enfim, aí eles começam também, os grandes proprietários, a elite colonial, eles queriam evitar a revolta popular. E é por isso que eu estou detalhando a independência do México. Porque aqui no Brasil, embora não tivesse acontecido um movimento popular de grande extensão, o grande temor da elite colonial brasileira era que acontecesse uma grande rebelião popular. E aí, imagina, uma sociedade em que grande parte da população é de escravo, imagina o que isso ia acontecer. Então, o grande temor deles era que acontecesse igual ao Haiti. A elite mexicana, então, se articulou melhor, né? E aí, em 1821, o Agustín, que era, né, militar, enfim, né, que tinha reprimido lá os movimentos populares, ele apresenta um plano, e esse plano ficou conhecido como Plano Iguala, que propunha a independência do México. Só que essa independência do México, então, seria seguida da formação de uma monarquia católica. Uma monarquia católica constitucional, uma monarquia católica parlamentar. Enfim, até que em determinado momento, né, essa Constituição poderia ser, ela seria então elaborada pelos próprios mexicanos. Então percebo que é o seguinte: a independência do México, ela começa aí, o movimento de independência começa em 1811 como um movimento popular, e aí ele vai ser duramente reprimido, e aí depois a coisa vai se encaminhar com a elite colonial se articulando para conquistar a independência. Então, é um processo gradual que vai acontecendo. Agora, essa situação da população indígena não vai se resolver. E mais tarde, a gente está falando de 1821, 90 anos depois, vai estourar um conjunto de revoluções indígenas, e essas revoluções vão causar um forte impacto na estrutura política, social e econômica do México do século XX. Então, o movimento colonial, ele não foi capaz, o movimento de independência do México não foi capaz de articular uma independência que contemplasse todo mundo, né? E aí os indígenas ficaram excluídos. Então, por mais que os caras fossem adeptos das ideias iluministas, também neste caso era para limitar, era para manter, era para substituir privilégios, era para tirar os privilégios dos chapetones e colocar os privilégios agora dos crioulos. E aí, então, finalmente, em 1821, em setembro de 1821, o México foi proclamado independente e os crioulos, que é a elite colonial, assumiram o poder. E as reivindicações de Hidalgo e Morelos serão esquecidas. E o Iturbide, que é esse moço bonitinho aqui, não, bonitinho não, é simpático, nem é simpático também não, foi coroado como imperador. Edmar, por que ele foi coroado imperador? É porque o território mexicano era gigantesco. Então, a diferença da monarquia para uma simples monarquia para o império é o tamanho do território. Ué, Edmar, mas espera aí. Não, não, calma aí, Edmar, pode parar. O México atual não é isso tudo, não. O México é isso aqui, ó. Eu sei, gente, eu sei. Mas o que acontece? O México perdeu esse território aqui em guerras contra os Estados Unidos. Duas décadas depois. Os Estados Unidos avançam nesse território, invadem e tomam esse território para eles, na guerra contra os Méxicos. E aí um dos presidentes do México depois, porque aí depois, logo um tempo depois, vai ser proclamada a República no México. E aí logo tempo depois um dos presidentes do México vai dizer assim: pobre México, tão perto, não, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, porque as coisas boas, as coisas ruins, em grande medida vieram dos Estados Unidos, principalmente as ruins, né? Muito bem. Que triste.
Ô, moçada, então eu destaquei o caso do México, é só para ver, para eu mostrar para vocês, eu querer mostrar para vocês o meu ponto, que é o seguinte: por mais sedutor que seja o projeto iluminista, e ele é de fato sedutor, ele teve limites, principalmente limites sociais. A Revolução Socialista que aconteceu lá na Rússia tinha a intenção de estender as conquistas da Revolução Francesa para o campo social também, né? Então, enfim, mas também não deu certo. Mas o iluminismo ele não contemplou aqueles grupos que não estavam ali dominando o jogo, né? Então, esses grupos só mais recentemente estão conseguindo, né, conseguindo impor as suas pautas para serem ouvidos, infelizmente, né? Moçada, alguma questão, alguma angústia, alguma pergunta? Já mudamos lá a data de entrega. E aí, então, na segunda-feira, postagem, eu vou deixar lá uma lista com, é, abordando esse assunto do Haiti, uma lista aí com umas 8 perguntas, mais ou menos, com questões sobre o Haiti e com as questões da independência da América Latina. E aí também com gabarito, tá? Qualquer dúvida é só me avisar. E aí, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai para o Brasil. Olha só, se a gente estivesse tendo aula presencial, nós iríamos ler um livro que é a adaptação dos Miseráveis. Se bem que eu poderia fazer vocês lerem isso aqui, peraí. Eu poderia mandar vocês lerem isso aqui para a gente ficar bonito. Olha só que livro bacana, olha só, gente. Olha só que beleza. Ele só tem 1.400, 1.509 páginas. 1.509 páginas. Né? Mas vou fazer isso não. A gente tem uma versão adaptada dos Miseráveis. Então, a gente vai fazer uma atividade com o livro. E aí eu quero que vocês... Não sei se vocês já receberam o comunicado sobre os livros paradidáticos. O livro paradidático é a versão do Valci Carrasco. Porque a gente, a princípio, não tinha nada esclarecido em relação aos livros paradidáticos, e agora, então, há um comunicado para a gente trabalhar com esses livros. E ele tem a ver com um assunto que, depois da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa termina ali, né, o Napoleônico, em 1815, então, Os Miseráveis trata do tempo logo posterior, que é um conteúdo que a gente vai abordar também. Então, o livro vai ajudar a gente a entender o que estava acontecendo na França, no final das contas. Se tem miseráveis, se tem muitos miseráveis, significa que o projeto da Revolução Francesa ele não se estendeu para todo mundo. Gente, esse livro é maravilhoso, esse livro é sensacional, esse livro é espetacular. Eu já li a versão adaptada umas 2, 3 vezes, e agora estou enfrentando a versão original. Eu não consigo ler mais de um capítulo, porque dá vontade de chorar. Eu tô meio de mal, mas um chorão. Sou mesmo, não tem problema não. Enfim, mas aí eu vou esperar, porque tá tendo uma AVA agora, né? Vocês vão me entregar na semana que vem. Aí na semana que vem a gente articula isso. Mas já vai olhando, o livro Os Miseráveis, adaptado, tradução e adaptação de Valci Carrasco. Esse livro a gente vai trabalhar com ele, tá? Muito possivelmente a gente vai fazer um seminário. Cada um de vocês vai ter lá um capítulo ou uma quantidade de capítulos. Os capítulos são pequenos, a leitura é muito fácil, é bem rápida, vocês leem assim, bem rapidinho, então a gente articula depois, tá bom? Então tá bom, gente, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem saudáveis, qualquer coisa, bom fim de semana, dê um forte abraço aí nos seus pais e para qualquer coisa que precisar, pode me chamar aqui, tá bom? Tchau. Tchau, Edmar, obrigada. Por nada. Obrigada, Edmar. Beijo, queridos. Tchau, obrigada. Tchau.